Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ederson vendido, Cafu vai ser o próximo e o Robson chegou, foi apresentado, teve uma frase polêmica dele, a gente vai falar sobre isso. E para o jogo contra o Santo André, mesmo time? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Os negócios do Timão não param, pelo menos em termos de saídas, né, de diminuição da folha de pagamento e também de alguns negócios já previstos pelo Corinthians. O Ederson, volante que se destacou no Fortaleza, que poderia talvez ter uma sequência maior no Leão do Pici e ser vendido na próxima janela. Bom, ele acabou tendo uma oferta, uma proposta do Salernitana de Salerno, na Itália, lanterna do campeonato italiano, joga a primeira divisão, mas é o último colocado nesse momento, que tem, vejam só, Ribéry entre os seus destaques. Ele foi adquirido por um investidor no final do ano, na virada do ano, porque ele pertencia à Lazio, era do mesmo administrador da Lazio e a federação não permitia isso e deu um prazo aí de 6 meses para que ele fosse adquirido, senão ele estava excluído da Série A. E aí no último dia do ano houve uma compra aí de 10 milhões de euros, está na moda, né? Os clubes serem, digamos, empresa, né? Terem um investidor, isso na Europa já é mais comum, acontece recentemente aqui no Brasil, e o Salernitana da Itália foi adquirido por esse investidor e contratou, né, tá contratando alguns jogadores, entre eles o Ederson agora, que vai jogar por lá. O Corinthians tem 70% dos seus direitos econômicos, os valores, né, foram mantidos em sigilo, mas o GE apurou aí que o valor gira em torno de 6 milhões a 6 milhões e meio de euros, dá cerca de 40 milhões de reais. O Corinthians queria 35 milhões e o pessoal da Gazeta Esportiva, o Thiago Salazar, apurou junto ao Fortaleza, inclusive, que esse era o valor que o Corinthians queria, cerca de 35 milhões de reais pela venda do Ederson, que acabou sendo negociado. Existia essa cláusula, né, de que se houvesse uma proposta, o Fortaleza teria que liberar. O Fortaleza não ganhou nenhuma compensação com isso e o Ederson foi negociado. Eu até fiz um vídeo aqui dizendo que ele poderia ser aproveitado no time do Corinthians nessa temporada, mas o Corinthians preferiu não, exatamente porque queria que ele se valorizasse ainda mais para poder vendê-lo. Não é uma oferta muito valiosa, né? Mas enfim, às vezes a oportunidade vem, você está precisando de caixa, como normalmente os clubes precisam, e o jogador foi vendido. Agora, tem uma notícia que eu tenho certeza que a torcida vai gostar, que vem na sequência, né? Que é a possibilidade de venda do Jonathan Cafu, porque o Corinthians recebeu uma proposta do Giresunspor da Turquia, sim, para contar com Jonathan Cafu, o mesmo time que está tentando contratar o Jean-Pierre, que está no Grêmio. Há um imbróglio aí para ele tentar sair de lá e tudo mais, mas a tendência é que ele vá também para esse time da Turquia. Na verdade, no caso do Jonathan Cafu, seria um empréstimo gratuito, sem nenhum valor para o Corinthians, né? Mas ele ficaria lá por um ano com opção de compra de $1,5 milhão de dólares. Isso dá cerca de 7, 8 milhões de reais. Mas o melhor disso tudo é que você alivia a folha de 300 mil reais, que é o valor do Jonathan Cafu. Sim, jogador de 30 anos que jogou 3 partidas pelo Corinthians. 3 partidas. Esse negócio ainda tá difícil da gente entender. Aí ele foi emprestado para o Cuiabá, você sabe, jogou 44 jogos lá, marcou 6 gols, inclusive o primeiro gol do Campeonato Brasileiro da última edição, mas obviamente não encheu os olhos de ninguém. Mas o Giresunspor tá querendo contratar o Jonathan Cafu. Essa notícia realmente é relevante. Vamos falar do Robson Bambu, que não é mais Robson Bambu. No Corinthians ele prefere ser chamado apenas de Robson. Falou que o apelido é antigo, desde 2008, né, com o treinador que ele tinha e tudo mais. Enfim, mas prefere não ser chamado dessa forma. E agora ele é o Robson, camisa 3 do Timão, que usou uma frase que pode ter pegado mal, mas eu honestamente vou falar para vocês. Quando ele diz no meio lá, quando ele fala sobre voltar da Europa nesse momento, ele fala, às vezes a gente, não me sinto dando um passo atrás, às vezes a gente dá um passo atrás, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. É óbvio que ele não se expressou muito bem, ele não quis dizer isso, que estar no Corinthians é um passo atrás. A gente tem que contextualizar, né? Ele foi questionado sobre sair da Europa nesse momento, de um ano muito ruim que ele teve por conta de lesão, um ano que ele ficou sem jogar, e dele estar voltando agora exatamente para recuperar o seu futebol. Então, nesse contexto, ele disse que
que às vezes tem que dar um passo atrás, porque é um jogador que já tinha sido campeão no Brasil pelo Atlético Paranaense, é vendido para a Europa e agora volta para o Brasil por empréstimo de 1 ano. Não acho que tenha sido nenhuma diminuição do Corinthians, do tamanho do Corinthians. É uma questão de contexto, gente, do Brasil em relação à Europa, do fato de você ter que, né, dar um passo atrás exatamente na sua carreira. É óbvio que o Corinthians nunca dar um passo atrás, e para o torcedor do Corinthians menos ainda. Mas não foi isso que ele quis dizer na minha avaliação. Não sei se algum torcedor aí ficou chateado com isso. É um cara que provavelmente vai ajudar, até numericamente o Corinthians precisava de zagueiro, só tinha o Raul Gustavo entre o João Vitor e o Gil, que são titulares. O João Vitor pode ser negociado na metade do ano, na próxima janela, então você precisa já se precaver. Ele é um cara que vai disputar a titularidade e vai ser uma reposição imediata. Quando o Corinthians perdia ou o Gil ou o João Vitor, você tinha ou o Raul e só, né? Ou tinha que improvisar algum outro jogador ali no setor. Então, realmente, era uma contratação necessária e achei interessante, porque é um cara que, mesmo que está muito tempo sem jogar, ele saiu do Brasil deixando uma ótima impressão. Pela sua saída de bola, pela sua imposição física, pelo seu, inclusive, poder ofensivo na bola aérea, um jogador técnico, ao mesmo tempo de força. Então eu acho que o Robson vai agregar muito. Gostei da contratação. No domingo, o Corinthians enfrenta o Santo André, fora de casa, e pelo treinamento, né, pelos treinamentos da semana, a gente consegue vislumbrar aí a mesma equipe. O William foi preservado desse último treino, mas é só por uma carga. Realmente no começo a gente vai ver muito isso, né? Jogadores sendo preservados de treinos e até de jogos, mas a expectativa é que seja a mesma escalação, com o Mantuan de falso 9 na referência do ataque, o Duqueiroz de primeiro volante, o Paulinho começando no banco, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William nas pontas, né, com o restante, Lucas Piton também titular na lateral esquerda. Acho que o Silvinho faz certo, né, porque quando ele diz que os jogadores, quando recebem uma oportunidade, eles têm que ser avaliados por 2, 3 jogos, 3, 4 jogos, é o que ele pretende fazer com o Mantuan, que obviamente sentiu dificuldades na estreia, mas que tem que ter uma sequência para a gente ver se realmente ele consegue render dentro do sistema, se o sistema vai funcionar, se ele tem que mudar. Eu já teria mudado, mas enfim, o Silvinho está fazendo os seus testes e está fazendo a manutenção desse elenco, dessa formação. O Piton a gente já sabe que foi muito bem, o Duqueiroz da mesma forma, o Paulinho ainda não consegue 90 minutos, então é uma questão gradativa. Acho que está tudo dentro dos conformes, a gente só precisa que a bola entre, né? Porque realmente o Corinthians produziu muito no primeiro jogo contra a Ferroviária, e o Saulo foi o melhor em campo, e mesmo assim, né, no segundo tempo foram muitas finalizações e faltou, né, o Corinthians tentar sair dessa armadilha. Vai ser uma tônica desse campeonato. O Santo André provavelmente vai se fechar também. Será que o Corinthians consegue a sua primeira vitória? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!